Olá! O nosso cérebro possui um sistema de alerta que é acionado sempre que estamos diante de uma situação de perigo real. Mas existem pessoas que têm medo desproporcional, ou então uma aversão exagerada diante de determinadas situações, como quando se deparam com certos tipos de animais, ou quando ficam em locais fechados ou altos demais, por exemplo. São as chamadas fobias, que fazem parte do espectro de distúrbios da ansiedade. Quem tem fobia sente, além do medo, tem sintomas físicos, como falta de ar, tonturas, sensação de sufocamento ou até mesmo de desmaio. Mas o que diferencia a fobia do medo, do simples medo que é comum? Quando determinada a fobia pode começar? Em que idade ela é mais frequente e o que pode ocasionar o começo dessas fobias? Pessoas ansiosas possuem mais tendência para desenvolver fobias? E como é feito o tratamento? Bom, fobia é o tema do programa de hoje, então fique com a gente a partir de agora e participe! Está no ar Pense Saúde. Para falar sobre fobias, estão conosco hoje os psiquiatras Dr. Lauro Eustáquio Guirlanda de Moura e o Dr. Maurício Viotti Dacher. E se você tem alguma dúvida, algum comentário, algum depoimento, envie para a gente, ligue e participe. O Pense Saúde é feito para você e com você. Nosso telefone de contato é o 3209-0119, 3209-0119. Ligue a partir de agora e nós vamos respondendo as perguntas lá no final do programa, no terceiro e quarto blocos, à medida que eles forem chegando. E eu agradeço a participação de vocês aqui no nosso programa. E a sensação que a gente tem é que hoje em dia as pessoas estão cada vez com mais medo, ou seja, o medo mais exacerbado. Eu não sei se é insegurança, se é o estilo de vida, o estresse do dia a dia, nós vamos conversar se isso também pode influenciar. Mas a sensação é que as pessoas estão sempre mais alertas ou mais amedrontadas. Eu quero saber se existe essa diferença, quero até começar com isso, a diferença entre o medo e a fobia, doutor Lauro. O medo é uma sensação normal que os seres humanos sentem para se proteger de perigos reais. Então, o medo, ele é um sentimento necessário até a sobrevivência da espécie para se defender de animais perigosos, de situações que poderiam levar a algum problema físico na pessoa. É um risco mesmo, é um risco real, né? Risco real. Agora, a fobia, ela é um medo irracional e desproporcional ao estímulo que está causando aquele medo. Sim. Então, a fobia é um tipo de medo também, mas é um medo que não faz muito sentido, né? Mais intenso. É muito mais intenso. Tá certo. Nós vamos começar conferindo as perguntas que os telespectadores têm com relação ao nosso tema de hoje. Vamos ver a primeira delas. Quais são os principais tipos de fobia? Maurício, existem vários tipos? Existem fobias a animais, por exemplo. A gente subdivide basicamente em 3: animais, ambientes naturais e a certas situações, como lugar fechado, ou se está dentro de algum lugar, ou de avião, por exemplo. Uhum. Naturais é altura, tempestade, né? E animais é muito comum, né? E tem também a sangue, a injeção. Então, são esses os tipos principais, né? E tem pessoas também que têm uma certa aflição de ficar em locais com grande aglomerado de outras pessoas, não é isso? Quer dizer, são inúmeras, mas essas são as mais frequentes, né? Medo de animais. Animais, certas situações como altura. E esse ambiente aglomerado também. Sangue, injeção, tem gente que tem esse problema. Eu conheço alguém. E animais, né? E, curiosamente, isso às vezes vem, em certas famílias tem uma tendência a mais ou a menos, especialmente a de sangue, injeção, costuma dar na mesma família, é curioso. Algumas começam mais cedo, outras um pouco mais tarde.
Eu estou brincando aqui porque eu sou uma pessoa que com sangue, com injeção, não é que eu tenha medo, mas eu não consigo permanecer forte e íntegra. Eu realmente desmaio, eu acabo. Mas você gostaria de complementar, doutor Lauro? Eu queria complementar que também existem dois tipos de fobias que são importantes, que seria a agorafobia, que você mencionou, que é o medo de lugares que a pessoa não possa conseguir socorro, multidões, e a fobia social, que é aquele medo, que é aquela pessoa que tem medo de situações em que ela vai falar em público, que ela possa ser exposta ao ridículo, que é uma fobia também bastante importante. E aí vocês consideram, então, essas fobias como uma patologia, doutor Maurício? Pode chegar ao nível da patologia, né? Como o Lauro estava falando, como você disse antes, tem um nível de ansiedade que vai até certo ponto, né? E o medo, existe um objeto do qual a gente tem medo, né? Se acontecer alguma coisa aqui de repente, ou soltar um animal feroz aqui, quem não vai ter medo, claro, né? Um cão bravo. Mas já a fobia, isso ultrapassa um pouco. A pessoa sem o cão bravo, sem ter nada, ela tem reações exageradas a coisas inofensivas às vezes, né? Que a maioria das pessoas não teriam essa reação, né? É uma questão de quantidade, é um exagero na reação que é irracional e, curiosamente, a própria pessoa reconhece que aquilo é exagerado, né? Que é irracional. Passa uma barata, sobe em cima da mesa, dá um grito. Ela sabe que é uma bobagem, quer dizer, não tem tanto cabimento, mas aquilo ela não controla, é inconsciente, né? É irracional, mas é incontrolável. Incontrolável. Né? Mesmo você tendo consciência que aquilo é irracional, você não consegue modificar essa situação por si só. Ele falou aqui dessas reações. Quais são as reações mais frequentes, ou seja, quais são os sintomas mais comuns que caracterizam a fobia, doutor Lauro? O sintoma mais comum, em primeiro lugar, é a pessoa evitar aquele objeto do medo a todo custo. Mas se ela é exposta àquele objeto, ela vai ter taquicardia, sudorese, tremores, uma sensação de ansiedade, podendo até mesmo chegar a um ataque de pânico. Pois é nesse ponto que eu gostaria de tocar. São sintomas muito parecidos com um ataque de pânico das pessoas que têm a síndrome do pânico. Existe essa relação entre fobia e síndrome do pânico? No caso da agorafobia, sim, a gente pode fazer essa relação, porque são duas condições que estão muito interligadas. O paciente com agorafobia, ele tem medo de sair à rua sozinho e de ter um ataque de pânico. Então, em muitos casos, o paciente ele fica em casa e não sai para nada, chegando a esse ponto, né? Mas muitas vezes ele começa com agorafobia pura, síndrome de pânico puro, né? Que se caracteriza pelos ataques de ansiedade ou crises de ansiedade sem motivo. Não é que tem uma barata ou um cachorro, sem mais nem menos, a pessoa pode estar tranquila em algum lugar e tem aquela crise de ansiedade. E de tanto ter essas crises, ele pode sim desenvolvendo a agorafobia, que ele já começa a ter medo de sair desacompanhado, passar mal e não tem quem socorra. Aí vai ficando mais recluso, né? Entendo. Porque, pelo que eu entendi aqui vocês falando, a fobia ela tem um foco, né? Ou seja, a pessoa que tem medo do animal, ou de locais fechados, ou que tem a claustrofobia dentro de elevador, enfim. A gente chama fobia específica. Uma fobia específica. Enquanto a síndrome do pânico, o medo ele não é específico. Pode ocorrer esses sintomas do nada, não é isso? Apesar que, ocasionalmente, por acaso, se um ataque de pânico ocorre associado a uma situação, os pacientes tendem a fazer essa ligação. Entendo. Por exemplo, o paciente está andando de ônibus, ele tem um ataque de pânico, ele acha que foi o ônibus que provocou o ataque, ele passa a evitar o ônibus, mas na realidade, aquele ataque aconteceu ao acaso, poderia acontecer em qualquer lugar. Geralmente no início é ao acaso, e depois a pessoa pode temer certas situações, aí confunde com aquela fobia específica a certas situações. Mas a gente tem que analisar histórico, né? Se começou com ataques de pânico puros, sem nenhum objeto, a tendência é ser transtorno de pânico. Se já começou desde o início, já muito voltado para... Em geral começa até na infância, né?
para algum objeto, mas propriamente fobia específica, né? E, pelo que vocês disseram, a tendência da pessoa é evitar, lógico, aquela situação. Em alguns momentos isso é plenamente possível, você evitar chegar perto de animais, se você não gosta de cachorro, enfim. Mas dependendo do tipo de fobia que você tem, você evitar, isso pode acabar prejudicando a sua vida, o seu lado social, o seu lado, enfim, até o seu trabalho. E eu gostaria de conversar sobre isso daqui a pouco, sobre essas consequências, até que ponto isso pode chegar, quando é hora de procurar ajuda e que tipo de ajuda que pode ser feito. Mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Eu aproveito para te convidar a fazer parte desse bate-papo com a sua pergunta, com o seu depoimento, com a sua, esclarecendo a sua dúvida. Para isso é só ligar para a gente. O telefone é 3209-0119. Repetindo, 3209-0119. Pense em saúde, vai para o intervalo, mas é rapidinho. Voltamos já já. Então fique por aí. Fobia. Este é o tema do programa Pense em Saúde de hoje. É um programa feito com a sua participação. Então, se você tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, até dar algum depoimento, ligue e participe pelo telefone. O número é 3209-0119. E no bloco anterior, a gente falava sobre o que pode provocar, falamos sobre, caracterizamos a fobia, a diferenciação entre medo, mas eu falei no início do bloco que a sensação que a gente tem é que hoje em dia as pessoas estão com mais medo. A realidade, o estilo de vida, o estresse, ou a própria cidade, a insegurança da cidade, esses são fatores que podem provocar fobia nas pessoas, doutor Lauro? Eu acredito que sim. O estilo de vida atual propicia as pessoas ficarem mais ansiosas de base. E isso é um fator predisponente para a pessoa desenvolver transtorno de ansiedade, entre os quais se encaixa a fobia. Que é um transtorno de ansiedade. Sim. Nós vamos conferir mais uma pergunta dos telespectadores com relação ao nosso tema de hoje. Quando começa a maior parte das fobias? Bom, a maior parte das fobias começa na infância. Tanto a de animais, né, quanto a relacionada a certas trovões. É comum a criança começar a ter medo disso. E muitas vezes isso até depois melhora, né? Quando ela perdura pela idade adulta é que tende a ficar mais crônica, né? Não obrigatoriamente, mas na maioria das vezes. Tem um tipo de fobia que é essa situacional, altura, avião, que tem um pico de início na infância e depois tem outro pico no jovem. A de sangue, injeção é mais variável, mas na maioria das vezes começa na infância também. Então é curioso que hoje tem estudado assim, cada grupo, mas na maioria das vezes começa na infância, podendo ter um prognóstico até melhor. Quando perdura na idade adulta, aí ela tende a continuar, na maioria das vezes. Doutor Maurício, quando você fala num prognóstico melhor, significa o quê? Que tende a ir se resolvendo sozinho essa fobia, mesmo sem um tratamento, uma intervenção? Ela tende a diminuir? Pode, né? Porque a criança está em pleno amadurecimento, desenvolvimento psíquico, e ela passa por turbulências, né? O adolescente, a criança também, suas fases, né? Tem fase da criança que ela pode ter algum mecanismo de defesa, algo ali mais pronunciado em determinado momento, que aquilo vai sendo superado, né? Ao longo da vida. Entendo. Então, isso é mais usual de acontecer na criança, de os sintomas irem cedendo, até naturalmente, espontaneamente, com terapia, certamente é mais facilmente. Isso é mais fácil do que no adulto, em que já é mais difícil, pelo menos espontaneamente, ele ficar sem a fobia é mais difícil. Aí tem que ter um tratamento mesmo. Nós vamos falar do tratamento, mas antes nós vamos conhecer um caso. Nós estamos falando aqui, né, de medo. O medo é um sentimento universal que nos deixa em estado de alerta. Geralmente, quando nos sentimos ameaçados, né, tanto física quanto psicologicamente. As reações físicas
todos nós já conhecemos. É a aceleração dos batimentos do coração, tremor, suor. Mas quando este medo se transforma em patologia, quando isso ocorre? Nós vamos conhecer agora a história da educadora física Patrícia de Alencar. Confira a reportagem. Aranhas, cobras, elevadores, avião ou multidões podem provocar medo ou até mesmo evoluir e se transformar em fobia. Patrícia Alencar tem 28 anos e não se lembra de quando não tinha fobia de aranhas. Surgiu de repente, quando eu me entendia, eu já não podia olhar para uma aranha, que eu me dava medo, desespero. Então, realmente, a gente não sabe o porquê disso. Assim, as aranhas de parede pequenininhas, eu vejo toda hora. Dá para encarar, não muito, se ela não for muito grande, mas dá para encarar. Agora, a aranha mesmo de caranguejeira, mas muito próxima assim, não. Meu marido que socorre, não tem jeito, dá um desespero muito grande. Nem sempre Patrícia pode evitar as aranhas. Quando elas aparecem, sua fobia tem sintomas físicos que podem ser facilmente identificados. Choro muito, igual menino pequeno, chega a sentir falta de ar, tremo, fico tremendo, gelada. Quem já viu diz que não é uma cena muito bonita não, de se ver. O medo de Patrícia nem sempre foi compreendido. Ninguém acredita, normalmente chegam brincando, falando que tem perto, para ver qual a minha reação. Então é complicado, tem gente que não entende não. Minha irmã veio brincando, ela nunca acreditou na existência dessa fobia mesmo e chegou brincando perto de mim com o braço, falou que o braço estava cheio de aranha, de filhotinho e tal. Aqui, já dá até... E dá um medo muito grande, aí eu comecei a chorar e ela passou a acreditar. Acho que nesse caso tem um nome específico, aracnofobia. Normalmente medo de animais peçonhentos, né? Ou até mesmo cobra, escorpião, é natural, a gente tem mesmo. Mas ela chega, pelo que ela relatou, ela chega a ficar realmente descontrolada. Bom, vocês gostariam de fazer um comentário com relação à matéria antes de eu levantar algumas perguntas? Ela citou alguma coisa, um fato que eu queria que vocês salientassem, que é os outros não acreditarem ou não valorizarem aquilo que a pessoa está sentindo. Ah, bobagem, não é nada. Isso é muito comum. Isso é bom, isso é ruim. É o problema, assim, dessas alterações mentais que não tem algo que você veja, né, para explicar, como a depressão mesmo que ela citou, né. Se tivesse um exame, um dado, um aparelho de pressão, alguma coisa, as pessoas entenderiam, ó, tem alguma coisa errada. Tem como mencionar, mas como a maioria das pessoas não vivenciou isso, ela não imagina que a pessoa possa às vezes ter depressão daquele grau, ou no caso dela, ela chega a mencionar um ataque de pânico, né, que ela perde o ar. Então, capaz ela preencher os critérios para um ataque de pânico mesmo. Só que, como é de frente a essa aranha, né, não é transtorno de pânico, é fobia específica. Tem o foco, né? E como deve agir, então, já que ela citou a irmã que não acreditava, como deve agir as pessoas com quem tem realmente um quadro de fobia? Como agir? Ou seja, vamos supor, uma mãe que tem um filho que tem pânico, tem fobia de animais, de cachorro. O que deve fazer? Incentivar, dar um cachorrinho para ver se ele acostuma ou não? Ou realmente ajudar o filho a evitar esses momentos? Como agir? Em primeiro lugar, o familiar deve compreender que é uma doença, né? Que aquilo não está sob controle da vontade da pessoa, ou seja, a pessoa não quer ter aquele medo. É mais forte que ela, né? É mais forte que ela. E, em segundo lugar, orientar ela a procurar tratamento e ver até que ponto está prejudicando a vida daquela pessoa, né? Mas a postura do familiar deve ser basicamente essa. De compreensão, porque tem gente que faz exatamente, você tem medo? Não, olha aqui, tenta colocar o objeto do medo próximo para ver se a pessoa acostuma e vai perdendo o medo. Isso pode ser até pior, né? Pode até traumatizar de uma certa forma. Sim, o tratamento das fobias passa um pouco por isso, mas... Pelo enfrentamento? Pelo enfrentamento, né? Para fobia específica não tem um medicamento específico, o tratamento é basicamente psicoterapia. As psicoterapias cognitivas, comportamentais, têm uma eficácia mais demonstrada e vai passar pelo enfrentamento gradual daquele medo. Mas há um nível que a pessoa dê conta de enfrentar sem ficar muito ansiosa.
Tem que haver uma dessensibilização, né? Entendo. Gradual. Bom, ele citou um ponto aqui que eu quero então tocar, já entrando em tratamento então. Ele diz que medicamentos, normalmente não é um tratamento medicamentoso. E quando você fica muito ansiosa numa situação, as pessoas às vezes procuram exatamente um alívio medicamentoso para baixar o nível de ansiedade, alguma coisa que te relaxe, às vezes até bebida alcoólica. Isso pode atrapalhar ou piorar, agravar os casos? Tudo indica que eles aliviam, né? Como apagar um incêndio ali na hora, né? Que são os calmantes, né? Uhum. Então, quem tem fobia a voar de avião, por exemplo, ele tem que voar. Às vezes, o jeito que ele tem é recorrer a um remedinho desse calmante, que ele vai até meio grogue, né? Quase apagando, mas vai, né? Então, tem essas indicações. O que não convém é usar esses remédios frequentemente demais, né? E tudo indica também que o uso desses remédios, é bom deixar claro, ele não leva a uma cura, né? A dessensibilização. Senão seria fácil, você vai uma vez, toma, voa. Claro. Mas pelo simples fato daquele remédio tirar a sua ansiedade, você não enfrenta a situação. Não enfrentando, como é na terapia, como o Dr. Lauro falou, enfrentando gradualmente, você não supera aquilo. Entendo. Mas para alívio momentâneo, existe esses medicamentos que funcionam ali na hora da ansiedade, do enfrentamento. Mas não que eles sejam bons para tratar a médio e longo prazo, eles não curam, não levam a melhora assim, em médio e longo prazo, né? É bom lembrar que eles devem ser também feitos, esses medicamentos devem ser tomados com indicação médica. Sim. E de qual seria o melhor, como se fala nesses tipos de medicamentos. Existem vários, uma gama enorme, e você tem que saber exatamente qual que é o ideal para você naquele momento. Então, um fato curioso, né, que, por exemplo, antidepressivos funcionam bastante bem em transtorno de pânico, em fobia social, especialmente transtorno de pânico. Bom, mas não funciona na fobia específica, é curioso, né? Eu quero comentar sobre isso mais profundamente no próximo bloco, tá certo? E aproveito para te convidar a fazer parte desse bate-papo conosco com a sua dúvida, com a sua pergunta. Para isso, é só ligar para a gente. O número é 3209-0119. Pensar já para o intervalo, mas voltamos em instantes, então fique por aí. Fobia. Esse é o tema do nosso programa de hoje. É um programa que é feito com a sua participação e para isso é só ligar. O número é 3209-0119. E você pode também participar do nosso programa por e-mail durante toda a semana, enviando sugestões de temas que podem ser debatidos aqui. Para isso, entre em contato conosco pelo endereço eletrônico saude@tvhorizonte.com.br. Antes de continuar o nosso debate, eu tenho uma dica para você. Quando se fala em reumatismo, logo pensamos em dores nas articulações, como, por exemplo, artrites. Mas os reumatismos também podem comprometer outros órgãos. Sob a denominação de reumatismo, existem mais de 100 doenças diferentes. No Brasil, cerca de 15 milhões de pessoas possuem algum tipo de reumatismo, como artrose, tendinites, bursites, lombalgia, lúpus e gota, por exemplo. Em comemoração ao Dia Nacional de Luta contra o Reumatismo, a Sociedade Mineira de Reumatologia vai realizar nesta terça-feira, dia 27 de outubro, às 19h30, uma palestra sobre o tema. Quem participar pode saber então mais sobre prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças reumáticas. A palestra é aberta ao público e vai ser na Associação Médica de Minas Gerais, que fica na Avenida João Pinheiro, número 161, no centro de Belo Horizonte. Informações pelo telefone 3247-1613. Repetindo, 3247-1613, lembrando o código de área 31.
E no bloco anterior eu te interrompi, doutor Maurício, quando você falava sobre o uso de antidepressivos. Eu vou repetir porque acho que foi meio corrido, eu tive que te interromper. O uso de antidepressivo não é eficiente? Na fobia específica pura, né? Curiosamente, o antidepressivo não funciona. Eu digo curiosamente porque ele funciona em vários outros transtornos de ansiedade. E aí sim, parece que diferentemente do calmante, que só funciona na hora, ele já funciona mais a médio e longo prazo e pode trazer um benefício maior, né? A gente pode falar em cura, porque a gente não sabe a causa, isso é meio complicado, né? Mas o antidepressivo estaria mais próximo de alguma causa e teria um efeito não da dependência, né? Agora, curiosamente e infelizmente, no caso da fobia específica, não costuma funcionar. É lógico, se alguém tem fobia específica, até em virtude disso, fica deprimido, ou depois chega aqueles casos que, na verdade, é mais pânico do que fobia, aí o antidepressivo funciona, né? E o inverso pode ocorrer, ou seja, uma depressão levar a uma fobia? Uma pessoa que está com depressão começar a desenvolver fobias? Pode. É mais usual, acredito, que tem alguma ansiedade antes, para depois, devido às dificuldades que isso vai trazendo, né, seja qual tipo de ansiedade for, pânico ou fobia, a pessoa vai desenvolvendo uma depressão. Mas nada impede que ela tenha uma depressão antes e depois também uma fobia, né? Isso é possível. Certo. Antes de começar a responder as perguntas que chegaram de casa, você falou sobre o tratamento, doutor Lauro, sobre as maneiras, né, as terapias cognitivas, mas quando procurar? Ou seja, as pessoas devem esperar um pouco, ver se esse medo ou se essa fobia passa naturalmente, espontaneamente, ou não? A partir do momento que se detectou que existe uma fobia, o ideal é realmente procurar uma ajuda especializada. Eu acredito que o melhor é a pessoa parar e ver até que ponto aquela fobia está prejudicando a vida dela, o seu desempenho no trabalho, o seu desempenho acadêmico, na família, social, né? De lazer. E aí sim, ela deve procurar tratamento orientada por esse prejuízo. As fobias são doenças extremamente comuns. Tem estatísticas que falam que até 30% da população tem algum sintoma de fobia, né? Então, assim, então a pessoa deve se basear nisso, até que ponto está prejudicando a vida dela. Qualidade de vida, realmente. Sim. A Ângela, lá da Savassi, ela diz que sente medo todas as noites antes de dormir. Ela mora no 8º andar e sempre acha que alguém vai atacar durante a noite. E se ela acorda no meio da madrugada para dormir novamente, ela tem que acender a luz ou então ligar a TV porque ela realmente tem muito medo. Como vocês analisariam? Seria algum tipo de fobia? Merece um tratamento? Eu diria que é um quadro de ansiedade generalizada, mas eu não diria que é uma fobia. Porque o medo de ladrão é um medo comum a várias pessoas e um medo até certo ponto normal. Mas eu diria que é um quadro de ansiedade, pela descrição que ela deu. E pelo que ela está dizendo aqui, parece que atrapalha ela bastante. Sim. Atrapalha ela dormir, se ela acorda no meio da noite, esse sono demora a voltar, ou seja, se está atrapalhando o sono, atrapalha a vida como um todo. Sim. Vale a pena, às vezes, uma ajuda. E teria algum tratamento, esse tratamento mesmo que você falou, de dessensibilização, poderia ajudá-lo? Nesse caso, poderia, mas a medicação também seria uma ajuda importante, porque ela tem medo de algo que é realmente perigoso. Aí, no caso, não é uma fobia, porque a fobia é de algo que não tem, que o perigo é mínimo. Entendo. É desproporcional, né? É desproporcional. Teria que analisar cada contexto, teria que perguntar mais algumas coisas para saber se começou especificamente relacionado ao escuro. Ou se teve algum fato real, algum gatilho. Né? Existem transtornos de sono, por exemplo, que também geram ansiedade, existe pânico à noite também, princípios, né? Então, por isso que para dar o diagnóstico certinho, precisa de uma anamnese longa. Porque tem pessoas realmente que quando vão se deitar à noite, já escutam todos os barulhos, já associam esses barulhos a um risco, a um perigo, enfim. Às vezes é isso que o Lauro falou, de uma ansiedade um pouco pronunciada. Um nível de ansiedade alto. A Beatriz do bairro Anchieta diz o seguinte: o medo é decorrente de um risco real. A fobia é o medo de alguma coisa que não oferece perigo? Sim, eu diria que sim. A fobia é o medo de algo que, eu não diria que não oferece perigo, mas o medo é desproporcional. Por exemplo, fobia de avião. O avião
tem um pequeno risco de acontecer um acidente. Mas é muito mais seguro do que viajar de carro.